Toda a natureza, a terra, o céu e o mar, louva a Deus, o Criador de todas as coisas. E nós, homens e mulheres, coroa da criação, temos que render a Ele, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, louvores. Isaías 42. Cante ao Senhor uma nova canção, que Ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, e pelos povos de todas as nações distantes, que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado. Jesus para redimir o homem dos seus pecados. Isaías 9. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz.
Por tudo isso, nosso coração quer cantar e louvar, agradecer a Deus pela misericórdia de ter enviado Jesus, que nasceu, viveu e morreu por todo ser humano. Voltou ao céu, mas não nos desamparou. Mandou o Espírito Santo que está entre nós. Hoje rendemos glórias e louvores. Isaías 25. Ó Senhor, Tu és meu Deus. Eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas. Tem cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidistes fazer. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a Tua vontade. Ó Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Eu bem sei.
toda a humanidade foi anunciada a esperança da salvação através do nascimento de Jesus há mais de 2000 anos. Aos pastores foi anunciado e os sábios viram a estrela, e hoje nós continuamos celebrando o nascimento do grande Rei divinal. Isaías 9. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. E hoje, homens e mulheres, jovens, velhos e crianças podem ter paz, prazer e esperança, porque Ele veio ao nosso socorro e se compadeceu de nós. Isaías 33. Ó Senhor, Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajude. Sê o nosso protetor todos os dias. Sê o nosso Salvador em tempos de dificuldades, e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem.
Graças a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 25 em diante. Versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Fecha os teus olhos agora. Pai bendito, graças te damos, porque acabamos de ler a tua palavra. E eu te peço, usa a minha vida por misericórdia. Eu não tenho poder algum em minha vida, mas a tua palavra por si só tem autoridade. Toca os corações que através da minha fala, só a que é do teu Santo Espírito, transforme, restaure nessa noite. Faça a tua obra no nosso meio e os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Olha que texto interessante. Se eu fosse colocar um tema no que nós acabamos de ler, eu diria assim: vale a pena? A pergunta que eu faria até como um tema para esse sermão seria: vale a pena? Vale a pena seguir Jesus? Vale a pena ter Jesus Cristo? É interessante porque essa passagem toca em nós de tal forma que nós observamos Jesus falando a respeito de um custo que é elevado. Ele diz: olha, para você me seguir, o custo é alto, o preço é muito alto. E Jesus fala o seguinte: calcule, para você saber se vale ou não vale a pena o quê? Me seguir. Calcule. Observe os exemplos que Jesus dá aqui, de alguém que constrói uma torre, e ao construir essa torre, primeiro ele calcula. Ou um rei que tem um exército contra si, com 20.000 homens, e esse rei com 10.000 homens nessa batalha, precisa também calcular. Jesus fala a respeito desse cálculo em relação ao seu próprio evangelho. Jesus está dizendo para os discípulos: vale a pena me seguir? Jesus questiona os seus discípulos: vale a pena me seguir? Eu quero mostrar um exemplo para vocês. João capítulo 6, dá uma olhadinha na sua Bíblia. João capítulo 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Está no versículo 60. Agora, olha o 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também outros retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Gente, prestaram atenção no que nós acabamos de ler? Muitos seguiam, de repente, Jesus começou a engrossar o caldo. Vamos colocar nesse linguajar. Jesus começou a engrossar o caldo do seu ensinamento. E quando Jesus começa a engrossar o caldo, lá em João capítulo 6, versículo 68, diz que o povo começou a ir embora, abandonar Jesus. E os discípulos, Jesus, e agora? Jesus olha para os discípulos com a maior calma e diz assim: vocês também querem ir com eles? Olha isso. Que história é essa? É o que nós acabamos de ler. Se você não estiver disposto, se alguém vem a mim, no capítulo 14, versículo 26 de Lucas, se alguém vem a mim, não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando aqui de relacionamento, de família. Jesus mostra algo interessante nesse versículo. Por quê? Ele está dizendo o quê? Olha só, o que é mais importante na sua vida? É a sua família? É o seu relacionamento? É você mesmo? Porque o texto diz, a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Existe um homem na Bíblia chamado Sansão. Está lá em Juízes capítulo 13 até o capítulo 16. Era um homem muito forte. Ele com uma junta, com uma queixada de jumento, o que ele fez? Ele matou 1000 homens. Só que tem um porém. Teve uma mulher que derrubou ele. Quem foi essa mulher? Ele abriu mão do projeto de Deus na vida dele em razão de quem? De uma mulher. Um relacionamento com uma mulher que não era do seu povo. Lembra da história? Faz com que Sansão fosse peneirado nesse texto. Sansão foi peneirado aqui. Sansão, imagina Jesus falando para Sansão lá atrás, bem antes de Jesus ter nascido. Jesus falando, olha, se alguém vem a mim e não aborrece a Dalila, não pode ser meu discípulo. A Dalila era o que? Era o relacionamento, era o flerte dele. Era o flerte dele. Um relacionamento não pode estar acima do relacionamento com quem? Com Deus. Olha que interessante. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Olha o que Jesus nos ensinou. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Vieram ter com ele quem? Sua mãe e seus irmãos. E não, vamos colocar, se não conseguiam aproximar-se de Jesus, por causa de quem? Da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo Jesus, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olha só, enquanto Sansão, em razão de um relacionamento, em razão do seu desejo, da sua vontade, do seu amor, da sua paixão, ele abre mão do propósito de Deus, fica cego, as suas tranças são cortadas, no final ele consegue libertar o povo, só que tem um porém. Em razão do seu desejo, da sua vontade, em razão da vontade que tinha de montar aquela família, esse homem foi peneirado. Mas Jesus deu um grande exemplo. Quem é teu irmão? Quem é tua mãe? Quem são teus parentes? São aqueles que seguem a quem? A Jesus Cristo. São aqueles que estão diante de Jesus Cristo, que executam a palavra de quem? De Jesus Cristo. Irmãos, sejam sinceros, palavra dura ou não é? Sejam sinceros, de coração, sejam sinceros comigo. É ou não é uma palavra difícil? Olha, irmãos, quando eu leio um texto assim, eu fico preocupado. Porque eu falo, gente, que texto difícil. Que texto é esse? O que Jesus estava dizendo? Certa feita, um queria seguir Jesus, mas, Senhor, espera só eu sepultar. Ah, mas quem é? Não, é parente meu. Não, deixa os mortos sepultarem os seus
Mas deixa eu voltar em casa e avisar meu pai, olha, se você não está disposto a abrir mão do pai e da mãe, olha, você não pode me seguir, não tem como. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto. Segunda coisa. Meus irmãos, além do relacionamento da família, existem projetos. Quem tem projetos de vida? Todos nós temos projetos. Para o ano de 2016, quem já tem algum projeto para o ano de 2016? Eu tenho. Tem gente que vou dormir até tal hora, né? Viajarei. Abrirei um negócio. Entrarei na faculdade. É o meu sonho, pastor. Eu tenho mais de 40 anos e quero entrar na faculdade. É o ano de 2016. Aproveita, entra, faz o curso do seu sonho. 2016 eu vou ganhar 100 almas para Jesus. 2016 eu vou aprender a tocar violão. 2016 eu terei, se Deus quiser, até o final do ano, e minha esposa também, nós, se Deus quiser, até o final do ano, estaremos grávidos. São nossos projetos. Temos ou não temos projetos? Todos nós temos projetos, só que tem um porém. O texto diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Todos nós temos uma cruz. Nós temos uma vida, temos uma bagagem, temos dificuldades, temos sonhos. A gente carrega os nossos sonhos, mas atrás de quem? De Jesus. A cruz é sua. Mas a direção de quem é? De quem é a direção? De Jesus. A cruz de quem é? É sua. O texto diz: tome a sua cruz. Mas você tem que ir atrás de quem? De Jesus. A cruz é minha, a cruz é sua. Projeto, sonho, tudo é nosso. Só que a gente tem que ir atrás de Jesus. E se Jesus for para a direita e o nosso sonho está indo para a esquerda? Quem não sacrifica para ter aqui? Quem tem muitos filhos? Levanta a mão aí. Tinha uma musiquinha. Lembra daquela musiquinha? A Sara levantou a mão aqui. Quem mais? Paulo também, né? É ou não é um sacrifício cuidar de vários filhos, não é? Vão me ensinando, porque nós vamos ter uns 3, 4 também, em nome de Jesus. Cada um fica na casa de um irmão cuidando uma semana, não tem problema nenhum. E quando o seu projeto não dá, porque o caminho da cruz é um e o seu projeto vai para outro caminho, fica complicado, não fica? Gênesis capítulo 11 diz que o povo resolveu fazer um projeto grandioso, a Torre de Babel. E começaram e fizeram. Quando chegaram lá em cima, Deus confundiu a língua. Daqui a pouco o que acontece? Esse projeto desmorona. Porque não dá para fazer um projeto sem a vontade de quem? De Deus. Mas tem um exemplo bom, Davi. Davi é um exemplo maravilhoso. Davi fez diferente. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8 em diante. Davi fez uma planta. Davi preparou tudo para o Senhor. Aí, quando ele foi fazer, Natan vai até ele e fala assim: não, você não vai construir. Por que você não vai construir? Porque a sua mão é sanguinária, não sei o quê, mas seu filho Salomão irá construir. Olha que interessante. Se Deus dissesse não para você hoje no seu projeto, você ficaria feliz que nem Davi? Não entendeu? Aquele sorrisão para quem está do seu lado. Dá um sorrisão para quem está do seu lado. Sorriu? Olhou? Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado. Se hoje Deus dissesse não para o seu projeto, você continuaria feliz? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Duro, né? Eu acho duro. É duro porque a gente se programa. Não é assim? Quantos se programam para ter filhos e quando chega o momento não pode ter? É estéril. Vocês estão entendendo? Eu fui forte no exemplo. Quantos se programam para algo na vida, mas é acometido de uma doença? Quantos se programam, se organizam, fazem até cálculo, não é assim? Mas quando chega ali, Deus fala: não, Davi, você não vai fazer isso aí.
Quem vai fazer é Salomão, não é você. Você ainda assim continuaria seguindo Jesus? É isso que o texto está perguntando para a gente aqui à noite. Davi continuou firme. Depois Salomão assumiu o trono e Salomão construiu. Ele entregou com alegria o projeto para Salomão. Ele disse: está aqui o projeto. Continua, Salomão. Faz, porque o Senhor é contigo. Deus escolheu você. E o texto diz que Salomão era um homem de paz. E Deus escolheu ele. Olha que interessante. Terceiro exemplo. E se você não conseguisse abrir mão dos seus bens? Toquei no bolso. Agora já era. Nos bens, nos bens. Existiu um homem no texto chamado Jovem Rico, a gente não sabe o nome dele. Mas lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, diz que quando Jesus falou para ele assim: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que aconteceu? Ele baixou a cabeça e foi embora, não é? Gente, que forte isso daqui. Agora teve um outro homem na Bíblia que fez diferente. Quando você pega o texto de 1 Reis capítulo 19, do 19 até o 21, tem um homem chamado Eliseu. E ele foi escolhido por Elias. Elias chega, coloca uma capa sobre o ombro dele. O texto diz que ele pegou o que ele tinha, fez um sacrifício, deixou tudo para trás e seguiu quem? Elias. Olha que interessante. A palavra radical, eu acho que cabe aqui. Tem o livro de John Stott, né, que os jovens estudaram, radical. Esse texto aqui é um texto radical. Quando o texto diz aborrecer, não é que você não ama seu pai, sua esposa, seus filhos, não é. Mas Deus precisa estar acima de tudo em sua vida. Acima de tudo, pastor, acima de tudo. O texto no versículo 25 diz assim: grande multidão, e o texto diz até no plural, grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. A multidão era até positiva. A multidão era positiva porque acompanhava, seguia Jesus, onde Jesus estava, eles queriam estar, não deixava sequer a mãe de Jesus se aproximar de tanta gente, as crianças, eles não deixavam se aproximar, os cegos eles não deixavam se aproximar, porque a multidão queria estar ao lado de Jesus, só que a multidão era descompromissada com Jesus. E aí por isso que o texto diz assim: o sal é certamente bom, versículo 34, 35, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurá-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo o seguinte, que tem muita gente insossa. Naquela época, era isso. Jesus estava dizendo assim para a multidão: tem um monte de gente aqui, não tem? Só que boa parte de vocês é insossa. Jesus estava dizendo dessa forma. Por que é insossa? Porque se vocês não tivessem o pão... Lembra quando Jesus levanta o cesto? Lembram? Levanta ou não levanta? Levanta. Se vocês não tivessem o pão, o peixe, a cura, o milagre, a transformação, isso e aquilo, vocês não estariam me seguindo. E Jesus queria profundidade no relacionamento com eles. Como Abacuque: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu me alegrarei no Senhor. Deus chama cada um de nós aqui, eu, pastor Josafá, e cada um de nós aqui, para ter um relacionamento profundo com Ele, profundo com Deus. Calcule. Será que vale a pena? Pastor, a minha pergunta é essa: será que vale a pena? Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45. Vamos ler? Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45. Depois desse texto você vai parar um pouquinho e pensar se vale a pena. Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45. Olha o que Jesus disse aqui. Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é semelhante ao quê? A um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45, o reino dos céus
é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra essa pérola. Será que o reino de Deus vale a pena sim, igreja? Será que vale a pena? Hã? Será que vale a pena? Já parou para pensar nisso? Calcule. Assim como alguém que vai fazer uma torre calcula, alguém que vai para uma batalha calcula que tem 10 mil contra 20 mil, calcule. Vale ou não vale a pena ter Jesus? Vale ou não vale a pena ter Jesus Cristo? Ser salvo, estar no reino dos céus. Se hoje o seu ente querido falecer, vale a pena ter Jesus? Se você não tivesse bem algum, ainda assim valeria a pena ter Jesus? Se você tivesse uma doença, qualquer um de nós, ainda assim valeria a pena ter Jesus? Ainda assim valeria a pena ter Jesus. Jesus chama cada um de nós para esse relacionamento. Eu amo vocês, mas eu quero que vocês tenham um relacionamento profundo comigo. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você daqui a pouquinho vai participar da ceia do Senhor. Vai comer o pão, beber o cálice. E aí você ouve o texto que diz assim: quem não discerne o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe para a sua própria condenação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho plena convicção que Deus abençoa. Eu tenho plena convicção que Deus dá bênçãos para a gente. Saúde, emprego, casa. Deus abençoa, porque Ele sabe o nosso coração e a gente se dedica a Ele e Deus abençoa. A gente trabalha, luta. Mas eu tenho que dizer uma verdade para vocês. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a tua alma. Amém? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí eu faço uma observação no presente século. As igrejas estão cheias e cheias e cheias e cheias e cheias e cheias. Mas a pergunta, será que não estão como essas grandes multidões que seguiam Jesus, mas não queriam Jesus? Porque muitas vezes nós queremos o que Jesus tem, mas não o que Jesus é. Jesus é dono do ouro e da prata? Sim ou não? Sim, a Bíblia fala isso. A Ageu fala que Ele é o Senhor, dono do ouro e da prata. É Jeová Rafá? Jeová que cura? É ou não é? Pode curar ou não pode? Pode curar. Pode abrir um mar? Pode. Olha só que interessante. Pode ressuscitar um morto? Pode. Pode ou não pode? Pode sim. Pode curar um homem com a mão ressequida? Pode. Um coxo, pode ou não pode curar? Pode. E um cego, pode voltar a enxergar? Pode também. Jesus pode fazer tudo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida. A grande pergunta é: você está aqui hoje em razão daquilo que Jesus pode fazer, ou você está aqui hoje porque realmente ama Jesus? É isso que o texto quer dizer para a gente. Calcule. Vale a pena ter esse tesouro? Vale a pena ter essa pérola? Então você pode dizer assim: Senhor, eu abriria a mão de tudo isso pelo Senhor. Você tem coragem de dizer isso? Eu abriria a mão de tudo por Jesus Cristo. Eu queria convidar você para baixar a tua cabeça nesse momento. E eu queria que você fizesse a tua oração. E uma oração sincera com Deus. Porque eu também vou fazer essa oração sincera com Deus. Senhor, a grande pergunta é essa: será que eu sigo a Ti pelo que o Senhor pode fazer? Ou será que eu sigo ao Senhor por quem o Senhor é? Pela salvação em minha vida? Pelo Teu amor na cruz do Calvário? Será que eu consigo realmente entender a grandeza do amor de Deus? Será que eu consigo entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Pergunta você para Jesus e coloca seu coração diante dele. Porque se existe alguém que está aqui esperando alguma coisa em troca de Deus,
Deus não quer ter esse relacionamento com você, Ele te ama, claro que Ele te abençoa. É claro que te abençoa, mas Deus quer que você faça, assim como Jesus, entenda que a sua família é a família de Deus. Quer que você, assim como Davi, entenda que ainda que o teu projeto, ainda que os teus planos, que os teus propósitos não se concretizem, ainda assim você terá um coração segundo o coração de Deus, como Davi tinha. O Senhor quer que você faça como Eliseu, que nós acabamos de ver, que abriu mão de tudo para seguir Elias. Abriu mão de tudo, porque ele tinha certeza que ele estava com Deus e que valia mais a pena estar com Deus. Estar com Jesus realmente vale a pena para você? Fale com Jesus Cristo. Fale com o Senhor. Hoje é a primeira ceia daqueles que se batizaram hoje, pela manhã. É a primeira ceia. E você que foi batizado hoje pela manhã, a pergunta é para você. Você vai participar da ceia do Senhor, a primeira ceia que você participa. Você realmente está seguindo Jesus por Jesus? Ou você está seguindo Jesus porque quer alguma coisa em troca por Jesus? Em algum momento você disse assim, eu faço o que o Senhor quer e tal, mas é porque eu estou querendo alguma coisa em troca do Senhor. Porque se o teu relacionamento é assim, Deus não quer mais isso. Deus quer um relacionamento mais profundo. Deus quer mais profundidade com você. Deus quer um relacionamento mais íntimo, mais forte, porque o custo é muito elevado. O custo é muito elevado. Assim como construir a torre é um custo elevado, seguir Jesus é muito caro. É muito elevado. E outra coisa, seguir Jesus é muito perigoso também. Porque ir para um exército com 10 mil homens contra 20, existe perigo. É muito perigoso, só que tem um porém. Jesus estando com a gente, o mal não nos toca. O mal não nos cerca. O mal não consegue nada contra nós. Vale a pena, Jesus? A pergunta é essa, vale a pena, Jesus? Vale a pena estar com o Senhor? Vale a pena estar aqui nessa noite? Vale a pena alegrar o coração? Vale a pena voltar domingo que vem? Vale a pena vir aqui na terça-feira pela manhã? Vale a pena vir na quarta-feira? A pergunta é essa, vale a pena ou não vale a pena, Senhor? Vale a pena ou não vale? Eu creio que vale. Eu tenho plena convicção. Eu tenho plena convicção. Escute, olha que interessante. Olha que interessante. Mateus capítulo 10, versículo 26 até o versículo 42, diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos diga às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. Não tenhas medo, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Agora o versículo 39 diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria,
a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Sabe o que está dizendo aqui? Que vale a pena. Como assim, pastor? Por que vale a pena? Porque até o fio de cabelo da tua cabeça está contado. Ninguém pode tocar em você. Você está com Jesus Cristo. Você está com Jesus Cristo. Agora, se você quer encontrar a tua vida, o que significa encontrar a sua vida? Você fala, não, pastor, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, da minha forma, do meu formato. Eu vou cumprir os meus projetos, os meus desígnios. Jesus disse, você vai perder a sua vida. Mas se você hoje disser assim, Jesus, a minha vida está entregue em tuas mãos, faça de mim o que o Senhor bem entender, você encontrou a sua vida. Porque a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém? Meus irmãos, continuem firmes. Quem batizou hoje pela manhã, continue firme. Não desanima, porque Jesus está com você. Amém? Tem gente que fala assim, poxa, mas eu aceitei a Cristo e agora a coisa ficou meio apertada. É assim mesmo. O caminho é estreito, poucos encontram a porta. Mas esse caminho leva para a vida eterna. Esse caminho leva para a vida eterna. Esse caminho leva para a vida eterna. Pastor, eu estou tão confuso. Eu estou tão confuso, porque eu ligo a minha televisão, eu escuto ao contrário do que o senhor está pregando. Eu ligo minha internet, eu escuto pessoas dizendo justamente o contrário, utilizando a mesma Bíblia que você está utilizando. E eu digo para você, leia a Bíblia e escute Jesus Cristo falando, não eu falando, não alguém que está na televisão, mas escute Jesus Cristo falando nessa noite. Amém? A pergunta é, vale a pena? Hã? Vale ou não vale? Vale a pena. Pergunta para quem está do seu, dá um cutucão para acordar. E aí, vale a pena ou não vale estar aqui? Vale a pena ou não vale ter Jesus Cristo? Pastor, mas para ter Jesus eu tive que parar com isso, parar com aquilo. Eu tive que parar com a prostituição, tive que parar com as drogas, tive que parar, com a glutonaria, com todo tipo de vício. Eu tive de parar de trair minha mulher, parar de trair meu marido. Eu tive de parar com isso, eu tive de parar de fofocar, eu tive de parar de fazer um monte de coisa. Tudo bem, você está perdendo a sua vida. Sim, eu estou perdendo, porque eu prefiro dar um tapa na orelha da pessoa que me deixa nervoso. E eu não posso, porque Jesus não deixa. Você está perdendo a sua vida, não está? Não, você está ganhando a sua vida, porque Jesus Cristo está com você. Amém? Mas pastor, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ficar na balada, eu quero me divertir, eu quero tomar todas. Olha, isso é liberdade e tal. Não, isso não é liberdade, porque quem procura a sua própria vida, na verdade, perde essa vida. Mas quem está perdendo isso, abrindo mão dessas coisas, está ganhando Jesus Cristo. Tenha Jesus na sua vida, porque isso sim é mais importante. Amém? Deus abençoe você. Se você se sentiu tocado por essa palavra, se você sentiu que precisa renovar os seus votos diante de Deus, se você estava confuso, sabe aquela confusão mental, eu não sei mais se eu vou para a igreja para ganhar um carro, se eu vou para a igreja para ganhar uma casa, não, isso aí é Mega Sena. Está confundindo igreja com Mega Sena. Mega Sena que você aposta, igreja você não aposta. Você não está apostando, não, eu vou dar o dízimo apostando que o mês que vem eu vou ganhar um carro, eu vou dar o dízimo apostando que o mês que vem eu vou ganhar. Igreja não é Mega Sena. E na Mega Sena está tendo umas coisas estranhas lá, não está? Parece que teve uma lotérica que ganhou um monte de coisa, não é? Então quem joga, para de jogar que você não vai ganhar. Quem está ganhando só são eles lá. Então olha só, igreja não é aposta, igreja não é lotérica, igreja não é Mega Sena. Eu ia falar Mega Senha, né? Não é Mega Sena. Não é, você não está apostando nada aqui. Quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo ali, você não está dizendo assim, ó, Jesus está aí, vamos ver o que vem no próximo mês. Ó, Jesus está aí, vamos ver o que vai acontecer. Não, você está entregando, você tem que entregar. Mas pastor, que história é essa assim? Quando você vem ao culto, você deixa de assistir o Faustão. Faustão é legal, Faustão é animado e tal, mas o pastor também é. Mas você está perdendo de assistir. Daqui a pouco começa o Fantástico, pastor. Pastor, o senhor passou 10 minutos, e daí é melhor você perder um minutinho aqui na igreja do que ficar no sambão. Porque fica no sambão a madrugada inteira. E tem igreja que fala, comigo nunca vai acontecer. Passa um ano e encontra o irmão bebendo e no sambão lá tal. Você disse que nunca ia acontecer isso com você. E às vezes passava 10 minutinhos na igreja e você falava, não, eu estou com raiva, eu quero ir para casa. Isso é Satanás.
É o diabo que está em você. Sai para lá em nome de Jesus. 10 minutinhos na igreja, fica doido. Sai, Satanás, da sua vida em nome de Jesus. Você está liberto em nome de Jesus. Amém? Marta, Marta, lembra? Olha, irmãos, você não está perdendo nada quando você abre mão do pecado. Pelo contrário, você está ganhando a vida eterna. Amém? E essa vida já foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo para você. Deus abençoe. Fique em pé. Fique em pé e já vá abraçando teu irmão. Fala, vale a pena estar perto de você aqui. Vale a pena estar perto de você aqui. Vale muito a pena estar perto de você aqui. O custo é elevado. O perigo é grande. Mas vale a pena estar perto de você com Jesus Cristo. Dá um abraço forte aí. Se der um abraço meio triste, abraça, volta lá, abraça, aperta.